Vamos agora passar ao momento Refletir, composto por 2 palestras, pela voz de 2 especialistas. O nosso primeiro convidado é o professor Jorge Paiva. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. O professor Jorge Paiva é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Coimbra e doutorado em Biologia pelo Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Universidade de Vigo. Foi investigador principal no Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra, onde lecionou diversas disciplinas. Atualmente, aposentado, é membro do Conselho de Ética da Universidade do Minho e membro do Conselho Público do Pavilhão do Conhecimento Centro de Ciência Viva. Como bolseiro do Instituto Nacional de Investigação Científica, trabalhou durante 3 anos em Londres, nos Jardins de Kew e na secção de História Natural do Museu Britânico. Como fitotaxonomista, percorreu a Europa, África, América do Sul, Ásia e Austrália. Pertenceu à comissão editorial e redatorial de numerosas revistas científicas. Integrou grupos internacionais de investigadores em estudos e colheitas de material de campo, não só na Península Ibérica, como também em países africanos, asiáticos e americanos. Tem vários artigos publicados em revistas científicas. Como ambientalista, é muito conhecido pela defesa intransigente do meio ambiente, sendo membro ativo de várias associações e comissões nacionais e estrangeiras. Tem recebido vários prémios pela atividade que tem desenvolvido como investigador e ambientalista. A apresentação do professor intitula-se A Biodiversidade e Nós e centra-se na importância do património biológico para a nossa vida. Passamos a palavra ao professor Jorge Paiva. Bom, em primeiro lugar, agradeço aos colegas que me dão a honra de vir aqui conversar, particularmente para os alunos, não é? Porque é para vós, porque eu estou já na parte final da vida, com 90 anos, e quando olho para trás, fiz muitas coisas destas e às vezes sinto-me desiludido. Porque vocês são capazes, eu vou-vos pôr a raciocinar um pouco, e são capazes de perceberem, mas depois são tão bombardeados, particularmente com as televisões, nesta sociedade consumista, que quando chegam à universidade já se esqueceram e, por exemplo, em Coimbra eu já lhes disse que os estudantes de Coimbra são os maiores porcos de Coimbra, são os que mais sujam Coimbra. Isto é diabólico. E é muito mau, mas pronto, nessa parte eu sou um pouco desiludido, mas tenho aqui muito prazer em vir aqui conversar convosco. Nós, sem os outros, não vamos conseguir sobreviver nesta gaiola onde estamos metidos. Eu, quando vou falar à pré-primária, uma das coisas que pergunto, quando vocês têm um passarinho na gaiola, o que é preciso fazer? Tenho sempre uma resposta, dar-lhe comida. E eu pergunto, só? Lá vem um ao outro que diz, pôr-lhe água. Só há vida na Terra porque há água. É o componente químico que existe em maior percentagem no nosso corpo. Eu tenho 90 anos, peso 70 quilos, 60 e tal % do meu corpo é água. E quando nascemos, 83% do nosso corpo, quando saímos, é água. É por isso que a gente sai fácil. É água. Sem água não vamos sobreviver. Bom, e há vida na Terra por causa disso. E depois eu pergunto ainda só, isso é que nunca ouço a resposta. Eu disse, não é preciso ir limpando a gaiola? Pois, e se nunca limparem a gaiola, o que é que vai acontecer ao pássaro? Ou morre atolhado no lixo, ou morre com uma doença produzida por gérmenes que estão no lixo. Sabem que as nossas fezes, maioritariamente, são bactérias e vírus. Portanto, nós estamos a emporcalhar a gaiola onde estamos metidos, que é a Terra. E isto, toda a gente tem que ter essa noção, para produzir a menor quantidade de lixo e reciclar tudo. Eu vou-vos mostrar daqui a bocado uma figura da natureza onde estão milhares de seres vivos e não cheira mal, porque é tudo reciclado. Na natureza tudo é reciclado. Pronto, vamos lá
falarmos sobre a biodiversidade. Aqui estão esses que estão à procura da biodiversidade para se alimentarem. E uma vez eu tive que dizer a um amigo meu, multimilionário, opá, o dinheiro não é o fundamental. Pá. Eu já uma vez havia um senhor dizer ao médico, gaste-se com se gastar o doutor, mas cure-me. Só pá, a morte não se compra. Qualquer motor, o nosso corpo está cheio de motores, qualquer motor para trabalhar precisa de combustível com carbono. É por isso que a gente põe no automóvel, põe gasolina ou gasóleo, tudo tem carbono. E numa lareira põe-se lenha, que tem carbono. Mas é preciso provocar uma reação para libertar a energia, que na lareira é com um fósforo ou com e no automóvel é com uma faísca, porque tem a bateria, dá-se à chave, salta a faísca e dá-se uma reação que se chama reação de combustão. C, carbono, combustão. Esta reação de combustão é uma reação exoenergética, que liberta energia, que faz com que o motor trabalhe. Portanto, um motor para trabalhar precisa de ter um combustível, haver uma reação de combustão que liberta a energia e faz com que o motor trabalhe. Quando há uma reação química, há sempre outros compostos que se formam, que na lareira sai pela chaminé, que no automóvel sai pelo tubo de escape, que levam carbono, que é tóxico, que vão para a atmosfera. Esse carbono vai ser depois reciclado por uma reação ao contrário, endoenergética. Capta esse carbono com a energia do Sol e forma-se uns compostos. E o que é que sai do tubo de escape? Já vamos ver. Oxigênio. Porque sempre que se dá uma reação química, formam-se outros compostos. Bom, portanto, nós temos que ter um combustível para os nossos motores, os vários motores aqui. Há um que se para, pronto, vamos embora. Mas há outros que param. Coitadinho, já baralha tudo, está aqui os motores daqui a falharem. Bem, se isto são motores, precisam de um combustível. E esse combustível tem que ter carbono. O que é que a gente come? Não são pedras, são produtos animais, vegetais e de outros seres, como cogumelos, que não são plantas nem são animais, e outros seres. E, portanto, que vão, tal qual como nos automóveis, que é a mesma coisa, no automóvel tem a mangueira, e ali pomos a mangueira, e temos o Aristóteles é que chamou o esófago a isto, eu chamo-lhe mangueira, que vai para o depósito, que é o estômago. Vai para o depósito, onde se dá a reação de combustão. Às vezes as pessoas vão comer, já estava com tanto frio, já estou mais confortável com mais calor, porque está a dar a reação de combustão que a gente lhe chama de digestão. E depois sai, formam-se outros compostos, sai pelo tubo de escape. Que tem carbono. É por isso que nas fezes vão estar escaravelhos, minhocas, outros seres que vão buscar esse combustível que está lá sob a forma de carbono. Isto é tudo reciclado. Muito bem. Portanto, nós sem os outros não vamos conseguir sobreviver, porque são o nosso combustível, são mais importantes do que o dinheiro. E eu fui fazer, e a água também. E eu fui fazer essa demonstração, mas daqui a bocado já vejo isso. Agora, é preciso, nos seres vivos, é preciso distribuir esse combustível por todo o corpo. Porquê? Porque os animais e os seres vivos crescem. E uma célula, quando se divide, é um fenómeno energético. Tem que ter... se é um fenómeno energético, tem que ter combustível dentro da célula. E isso é levado nos animais por um líquido chamado sangue, que temos a mania, que é o sangue, é maioritariamente água. E nas plantas, pela seiva, sangue arterial, sangue venoso, seiva bruta, seiva arterial, seiva bruta e seiva elaborada, não é? E os vasos, veias e artérias, e nas plantas, floema e xilema, igual. Porque as plantas também crescem. Mas as plantas não têm boca. Como é que elas conseguem o combustível?
Já vamos ver. Isto é tudo igual. E eu fui fazer a demonstração a esse meu amigo e fui colocado na Amazónia, junto a este rio, água, nu. 3 semanas. Quando me foram lá buscar, eu estava vivo. Sem dinheiro. Nada. Não tinha dinheiro, nem medicamentos, nem nada. Simplesmente fazia uma coisa. Porque quando o médico me viu pela primeira vez que estou aqui, estava todo picado. As índias não estavam picadas porque elas usam um óleo para não serem picadas. Mas você não está infectado. Pois não, porque eu desinfetava-me. Então levou medicamentos? Não. Desinfetava-me com um desinfetante que é tóxico. Os desinfetantes são todos tóxicos. Então o que é que usou? Urina. Urinava para a mão, esfregava. Não tinha nenhuma pidérica ao meu lado a dizer que cheirava a urina. Muito bem. E aqui foi em Timor. Até com um doutorando meu, que hoje é professor em Aveiro, eu resolvi isso, eu não volto para trás, vou dormir aqui, que isto é um espetáculo. Nós só íamos chegar à casa às 2 da manhã, ao acampamento às 2 da manhã. Aí ele ficou atrapalhado, disse, não, você durma lá no jipe que eu durmo cá fora. Mas cometi uma asneira, descalcei-me. E quando de manhã ele disse, está todo com os pés inchados. E eu disse, não, eu já me vou desinfetar. E comecei a urinar para os pés. O que é que está a fazer? Estou-me a desinfetar. Portanto, ora, muito bem. E quando eu nasci, porque eu tenho 90 anos, não havia antibióticos. E poucos medicamentos se utilizavam. O que é que a gente utilizava? Fundamentalmente plantas. Então, os medicamentos que hoje nos fazem viver mais tempo, eu se tivesse vivido no tempo dos romanos, já cá não estava, já tinha morrido de certeza absoluta. Portanto, são dos outros. 90 e tal % dos medicamentos são de origem biológica, são tirados de animais e de plantas, 80 e tal % de plantas. E antigamente eram injeções, hoje é tudo com comprimidos. Portanto, sem os outros, não vamos ter o nosso combustível, que é a nossa alimentação. Sem os outros, não vamos ter medicamentos. Sem os outros, não tínhamos vestuário. Sem os outros, não tínhamos energia elétrica. Está a ser produzida pela água de uma barragem, que tem que passar para as turbinas têm que ter óleo, o óleo vem do petróleo e o petróleo tem carbono. Que resultou de florestas soterradas. Quando eu uma vez disse a um Presidente da República, ao Dr. Mário Soares, que o deserto das Arábias e o deserto do Saara teve coberto de florestas, ele olhou para mim e eu disse, está a pensar que o velho já está coitadinho, não é? Isso tudo foi soterrado e transformado em petróleo. É por isso que os grandes depósitos de petróleo estão à volta destes desertos, porque ali houve florestas que foram submersas e transformadas em petróleo. Sem os outros, nem petróleo tínhamos. Sem biodiversidade não vai ser possível sobrevivermos. Pronto. Aqui estão os comprimidos. Agora, as plantas não têm boca porque agarram no que os outros deitam fora, andam lá sem carbono, agarram nesse carbono e fazem uma reação ao contrário. Ainda a energética agarram na energia do sol, transformam, fazem a sua comida, têm que estar ao sol, não podem estar à sombra. E quando há uma reação química, formam-se outros compostos. O que é que sai? Oxigênio. Então as plantas são produtoras de massa viva, biomassa, são despoluidoras, porque estão a sequestrar carbono, e são as fábricas naturais de oxigênio. Muito bem. Sem as plantas não vai ser possível sobreviver aqui neste globo. E, uma vez em tribunal, eu tive que chamar a atenção numa coisa dessas, porque foi por causa de um senhor que tinha mandado cortar muitas árvores, porque lhe deu na real gana, que as incomodava, e foi posto em tribunal. E eu perguntei ao senhor doutor juiz se esse senhor com um trator, ou com um caterpillar, como lhe chamam, chegasse a uma fábrica de alimentos e a partisse toda, era condenado ou não era? Claro que era. Pois era. Mas essa fábrica está a produzir alimentos, está a poluir. E esta fábrica está a produzir alimentos e não está a despoluir. O crime é muito pior. É preciso demonstrar isto. Mostrar aos outros que é muito pior coisas que nós estamos a fazer. Bom,
E deitar abaixo de uma árvore é muito pior do que cortar uma erva. Tenho aqui o milho, que é uma erva que está a produzir biomassa, está a produzir oxigênio, está a sequestrar carbono durante uma parte do ano. Mas uma árvore, com este, que eu fiz esta demonstração debaixo de um carvalho, uma vez na televisão, e contei os metros, e mostrei à senhora da televisão que aquele carvalho estava a produzir mais oxigênio do que o relevado de vários campos de futebol. Uma árvore só. E estava a sequestrar mais carbono do que vários relevados de campos de futebol. Portanto, as florestas são extremamente importantes, porque as florestas são os ecossistemas terrestres com árvores. E se têm muitas árvores, produzem muita biomassa, podem ter muitos animais. São os ecossistemas terrestres de maior biodiversidade. E o oceano, porque o oceano tem muita água. São os dois ecossistemas terrestres de maior biodiversidade. Já vamos ver o que é que estamos a fazer. Estas são as florestas todas que existem, que existiam. E estas aqui, à volta do Equador, mais verdes, que a gente só fala na Amazónia, mas isto aqui, que está aqui, é como o da Amazónia, isto que está aqui é como o da Amazónia, são iguais, só as espécies é que são diferentes, e são ecossistemas com árvores enormes, de uma enorme biomassa, porque têm sol todo o ano na vertical. São brutais. E qualquer árvore, como qualquer pessoa, a água é precisa circular. Para circular, nós estamos sempre a transpirar vapor de água. E quando estamos no inverno, e se isto fosse tudo de vidro, essa água, o vapor de água, quando passa por uma temperatura muito baixa, liquefaz-se, fica água. É por isso que quando chega à atmosfera a temperaturas muito baixas, liquefaz-se e precipita sob a forma de chuva. Uma árvore de 80 metros de altura transpira mais do que toda a população de Rio Maior num dia. E estas florestas, é por isso que estas florestas são sempre... várias vezes fui com professores a estas florestas, não levem agasalhos, vocês vão ficar todas molhadas, vai chover, está sempre a chover lá dentro, não vale a pena. E é tanta água que transpiram que gotejam, estão sempre a gotejar, cá embaixo está sempre a chover, sempre a chover. E são árvores diferentes. Isto é uma árvore como as nossas, um tronco curto e uma copa. Isto é uma árvore como das florestas junto às zonas frias, no Ártico, que são assim, em tronco de cone, para não partirem com o peso do gelo. E aquelas são árvores das florestas tropicais. Só têm ramos no cimo. Já vamos ver como é que elas fazem isso. Aqui estão. O que é que faz uma semente? O que é preciso para que uma semente nasça? Água. Todos os agricultores sabem. Ora, se está sempre a chover, estas sementes caem, e como a plantazinha tem o que a mãe lhe deu de mamar dentro da semente, ou então foi glutão, para poder começar a germinar, tem ali substâncias nutritivas, germina, e depois vai começar a produzir. Mas está aqui parado. Foi uma coisa muito engraçada que aconteceu no princípio da minha carreira. Andava nessas florestas e não encontrava estas plantas com flor e fruto para eu saber que espécie era. Porque ainda não sabia. Que parou, porque não tem luz. Quando um monstro destes cai e deixa que a luz toque nas hormonas de crescimento, vai ter que crescer para chegar ao patamar de onde está sol. Não pode perder tempo a dar ramos. É por isso que são estes troncos sem ramos, são ramos lá em cima. E depois tem outras plantas que estão lá penduradas em cima. Tem chuva e tem as fezes dos animais, tem isso tudo. Ou então depois emitem raízes cá para baixo, que são as lianas. São florestas por andares. São muito engraçadas. É isto. Aquilo era um desenho, isto é uma fotografia. Por acaso, de uma floresta para onde quando a minha mãe se zangava comigo, eu fugia para lá e ela ainda ficava pior. Eu subia para cima dessas árvores.
Ora bem, aqui estou, eu aqui, ali, que tirei aquela fotografia em 1963. São árvores assim, para a infelicidade delas. Porquê? Porque isto, e não, as raízes não são profundas, as raízes são, quando se corta isto, vem uma chuvada e leva ao solo todo. A infelicidade delas é não terem ramo, não terem nós. A mim dói-me tanto ver que eles têm que cortar para porem nos caminhões de tiro, porque são tábuas sem nós de 80 metros, sem nós nenhuns. E então o que é que estão a fazer? Aqui, quando são madeireiros familiares, como estive com uns na Amazónia, pronto, cortam, deixam ficar as mais finas e quando lá voltam, 20 anos depois, as mais finas estão mais grossas, já se podem cortar e deram frutos e sementes para nascerem outras e não estragam a floresta completamente. Pronto. Isto era o caminhão onde eu andei, lá com eles. E quando vêm as multinacionais, derrubam tudo, fazem estradas, fazem linhas de caminho, ou então fazem ainda pior. Como na Amazónia é plana, deitam para os rios, cobrem o rio, chegam a umas zonas e depois é ir até Manaus. Estão a tapar outro ecossistema que é o aquático. E depois o que é que acontece? Sabem que o rio Amazonas, quando tem cheias e esvazia, são 20 metros de altura. E eu estive lá numa altura em que ele vazou, a madeira ficou, os troncos ficaram todos, ninguém os aproveitou. Deram cabo de 2 ecossistemas, da floresta e da água, sem proveito para ninguém. É diabólico. Neste momento, esta gaiola tem só 23% das florestas que existiam quando nós aparecemos na Terra. Estamos a desflorestar a Terra, pronto. E, portanto, agora só vou fazer aqui um parênteses para a água. Sempre que eu passava, isto aqui é água nos trópicos, ali é água nos Jerez, sempre que eu passava lá com os meus alunos, parava a caminhonete, só um momento que eu vou sair. É para sair? Não, sou eu que vou ali beber água. Vinha logo um aluno ou uma aluna, tem aqui uma garrafa. Não, eu vou ali beber. Ouvi sempre a mesma pergunta, mas pode-se beber? Então nós somos uma espécie um bocado diferente. Eu estou aqui ao pé dos hipopótamos, que bebem água, vêm as zebras, e nós estamos a poluir esta água. Agora, o que nós esquecemos é que esta água é sempre a mesma. Vai para a atmosfera, volta. E houve uma altura que ela estava tão suja na atmosfera, nós emitimos para a atmosfera uma altura, na Revolução Industrial, 72 mil produtos químicos que não estavam lá. E deu aquilo que se chamaram chuva ácida. Eu chamo-lhe chuva porca. Só porque não se usavam filtros, nem se tratavam efluentes. Não é? E, portanto, é por isso que a vida começou na Terra, começou na água. E depois a biodiversidade foi aumentando, teve alterações, até que a certa altura, quando havia o máximo de biodiversidade, apareceu esta espécie demolidora. E sabem que nós formamos aqui nesta zona onde há muita água, muitos lagos ali, e ao lado as florestas e, portanto, uma biodiversidade enorme. Só aqui está mais de uma dúzia de espécies e de cada espécie milhares de búfalos, milhares de gnus, milhares, sei lá. Portanto, tudo isto nos cheira mal, porque tudo é reciclado. Flamingos, peixes, etc. Mas nós éramos herbívoros quando nos formamos. Agora temos a mania de chamar vegetariano, não? É herbívoro. Uma vaca come só ervas, porque é que tu és vegetariano? És herbívoro, é igual. Bom. Mas quando começamos, éramos como os nossos primos. Depois descobrimos que havia animais, porque nós não somos caçadores, não temos garras nem caninos para caçar luta corpo a corpo. Então, quando descobrimos que havia animais que iam comer os restos, fomos fazer a mesma coisa. Como é que a gente sabe isso? Porque sabe que quando se encontraram os ossos fossilizados do Homo habilis, ao lado estavam os ossos fossilizados dos animais que nós comíamos e estavam ao lado as pedras
Somos o único animal que guarda património material. Mais nenhum animal guarda património material. Este carrinho é meu. E ele é que era o carrinho. Esta boneca é minha. Não há nenhum animal que anda nessas lutas. O abutre, por exemplo, também, do Egito, usa pedras, levanta a pedra para partir o ovo do animal, dos outros, para comer. Mas não guarda, não agarra na pedra, leva a pedra para o ninho para ter pedra no dia seguinte. E nós guardamos essas pedras e, por isso, essas pedras vê-se que são para raspar. Foi então que nós depois tornámos-nos mais inteligentes, já como uma ergasta, e começamos, e percebemos que se atirássemos setas para o corpo dos outros animais, eles iam perdendo o sangue e não havia distribuição do combustível por todo o corpo. Foi assim que nos Açores pescavam baleias, que são enormes, com arpões. Nós não somos carnívoros, porque um carnívoro mata de luta corpo a corpo. Nós, quando matamos, é sempre à distância. Bom, pronto. Então, por que não ficamos aqui sempre na zona de maior biodiversidade? Porque somos como os outros. A gente também vê, o leão não se importa de ter leõezinhos pequeninos, mas quando eles são adultos e começam a olhar para as leoas deles, andou, e das duas uma. Ou eles ganham ou eles perdem. E então depois vão com outras leoas para o outro lado e foram. Houve leões em África, na Europa. Hein? Eu tenho uma professora de grego traduziu um livro e eu identifiquei os animais e as plantas que lá estavam do Aristóteles. E o Aristóteles diz quais são as províncias gregas onde há leões. E, portanto, nós fomos com eles e chegámos à Austrália há 40 mil anos, fomos ali fora, chegámos à América, etc. Bom, e foi assim. E então, quando nós saímos daqui e tivemos que atravessar a zona do Mar Vermelho, e que a Bíblia diz que se abriu, não é? Mas a gente passou, bom, e fomos para zonas de menor biodiversidade. Já éramos inteligentes e então é que nós percebemos que não podíamos sobreviver sem a biodiversidade. E começamos a produzir, a domesticar animais e a domesticar plantas para reproduzir para a nossa alimentação. Foi aqui, portanto, as primeiras plantas e os primeiros animais que nós domesticamos. Depois fomos andando por aí fora e fomos aumentando, portanto... E agora estamos a fazer um disparate brutal, mas eu não venho falar sobre isso. Isto são uns milhos que eu conheci quando era da vossa idade e que eu encontrei no Peru. Porque eu agora, quando vou a uma eira, eu vejo um milho todo igual, geneticamente todo igual. Se houver uma pandemia nos cereais, que agora nós nos alimentamos, são 8 tipos de cereais, estão todos iguais, o milho está todo igual em todo o mundo, o arroz todo igual em todo o mundo. O mundo pode entrar em fome em 2 anos. Foi quando se descobriu, por acaso, sem querer, que se podem preservar as sementes vivas durante muitos milhares de anos, desde que não se façam perder a água a temperaturas frias. São os bancos de sementes. Foi-se a correr fazer bancos de sementes e bancos de germoplasma. Nós temos um grande banco de sementes e germoplasma em Maralim, próximo de Braga, de plantas cultivadas. Pronto. Bom, portanto, a nossa alimentação atual está um desastre. Mas eu não venho falar sobre a alimentação. Mas se descobrem alimentos novos. Isto é um feijão, todas as leguminosas têm muitas proteínas. Isto é um feijão, Psophocarpus tetragonilovus. Um prato deste feijão tem mais proteínas do que... tem 5 vezes o teor de proteínas do que um bife. E quando estamos a comer uma feijoada, e agora há a estupidez de lhe pôr uma data de carne, estão a comer carnada com feijão, é uma estupidez crassa, é proteínas a mais, depois queixam-se da gota. Portanto, porque o feijão tem proteínas suficientes, mas isso eu não quero falar sobre a alimentação. E há outra coisa, quando a indústria farmacêutica descobriu que os medicamentos são todos produtos tóxicos, sem exceção absolutamente nenhuma. Alguns estão tóxicos, o senhor não pode utilizar só esta dose. Se é uma criança, só pode ser 1/4 do comprimido. Quando é muito perigoso,
quimioterapia tem que ser dado por um médico ou por um enfermeiro. Mas quimioterapia é tudo. Quando eu estou a tomar um comprimido para a dor de cabeça, estou a fazer quimioterapia, porque estou a pôr cá dentro um produto químico. Quando a indústria farmacêutica descobriu isso, foi começar a estudar os venenos da natureza. E do veneno desta árvore, pois se quiserem no fim, eu explico-vos porque é que ela é brutalmente venenosa, porque é que uma semente de teixo, que tem esta parte vermelha, mas a semente está lá dentro, que é mais pequena que um grão de milho, tem veneno suficiente para matar 12 pessoas, e deste veneno hoje fazem-se medicamentos para o cancro da mama, cancro do pulmão, cancro do testículo, etc. Do cancro do testículo, antigamente, eu já não vou morrer de cancro do testículo, porque é um cancro da adolescência. Quando aparecia um jovem com cancro do testículo, era morte certa. Hoje nem se fala. Portanto, mesmo aquelas plantas, porque uma vez ouvi um pastor dizer, quando tenho um teixo lá no meu baldio, corto logo, vem uma cabra, come-lhe a casca, morre, vem uma vaca, come as folhas, morre. Agora é proibido. Todos os seres são importantes. A jararaca, no Brasil, que é uma cobra que mata 50 pessoas por ano, é uma víbora, faz-se hoje um medicamento da jararaca. Eu já andei para a frente, mas eu vou para trás. Bom, e por exemplo, eu, doutor agente com plantas medicinais tropicais, esse senhor, já faleceu por acaso, fez uma experiência, porque eles experimentam, não é? Não há medicina legal, podem matar doentes primeiro. É um país que não tem dinheiro para comprar medicamentos, e então ele resolveu experimentar numa criança que estava com malária. 80% das crianças que nascem neste país morriam de malária porque não tinham medicamento. E esta planta, que foi introduzida lá pelos médicos cubanos, é amarga, e que o medicamento para a malária é amarga, vou já acabar. É amargo, e ele experimentou e curou a malária, e foi a aluna que se doutorou, identificou o produto e vem aí um novo medicamento para a malária, assim como, por exemplo, desta planta. Antigamente, quando aparecia uma criança com leucemia linfocítica infantil, morria. Hoje é tratada com um medicamento que se chama vincristina, que é tirado desta planta, que é da Madagascar, mas que depois é da mesma família desta cá em Portugal, e que, portanto, nós temos um novo medicamento para a leucemia. Agora descobriu-se no ornitorrinco, no intestino, um novo medicamento que vem aí para a diabetes. Coitadinho do ornitorrinco. Não, depois de descobrir qual é o produto químico, depois a indústria farmacêutica produz em laboratório. Aqui o tubarão, que até nos come, mas vem aí um novo medicamento para retardar a doença de Parkinson. Seja qual for o ser vivo, temos que o proteger, tem que cá estar. E muito obrigado. E não se esqueçam que esta esfera, a maior superfície é a água. E o que é que a gente está a fazer a esta água? Vou só andar muito depressa. Está a poluí-la toda. Isto é um parque, é uma reserva onde é permitido comer. Depois deixam os plásticos todos na Serra da Estrela. Fui com as escolas de ceia apanhar o lixo de um fim de semana. Diabólico, foram 6 caminhões destes carregados de lixo, que é o plástico. Isto é um sobrinho meu, comigo, que andámos a colher. O lixo que os senhores peregrinos, quando vão para Fátima, deixam na estrada, e a gente está a ver o que é que deixou. Então o que é que queria que eu fizesse? Leve-o e ponham e trate-o em condições. Bom, mas é isto. E, portanto, isto é o lixo. Depois de uma latada, eu pedi à Câmara de Coimbra para... Latada, não estou a falar no cortejo da Câmara das Fitas. O lixo que os estudantes tinham deixado numa tarde foram 47 toneladas. Estes são carrinhos que eles deitavam para o rio, nas festas. Isto é o lixo que uma vez houve uma manifestação pelo ambiente, eu fui colher ver o lixo que eles tinham deixado, que era uma manifestação, um show para essa. Portanto, não se esqueçam que isto, eu agora já não, corro menos. Eu corria 10 km por dia, todos os dias, e quando era no inverno corria nas praias. Isto é numa praia, cá em Portugal, antes do inverno, no inverno, antes do verão,
em que as câmaras limpam o lixo, mas o lixo está lá. Vai ter o oceano. Isto é um rio coberto. Isto. E formaram-se 5 ilhas de plástico, 2 no Pacífico, 2 no Atlântico e 1 no Índico. A do Pacífico Norte, a França foi lá medir, dava 37 vezes a superfície da França, porque elas foram detectadas por fotografias de satélite. Estamos a cobrir o oceano de plástico e o ecossistema vai-se todo embora. Houve um filme que passou na televisão, eu não vejo televisão, mas a minha mulher chamou-me a atenção há 2 anos. Olha cá, 1 da manhã, na RTP1, passou ontem um filme que tu devias ver. Eu fui ver depois no computador. O filme chama-se A Morte do Mediterrâneo. Foi passado em 2022. E este filme fez a demonstração científica de que se a poluição do Mediterrâneo, que é um mar fechado, só está aberto no Estreito de Gibraltar, continuar no nível que tem atualmente, em 2030, daqui a menos de 7 anos, não tem peixe. Muito obrigado. Não se esqueçam que vocês vivem dentro de uma gaiola.